tema do vídeo: o agronegócio virou uma âncora que está afundando o Banco do Brasil. Calotes do negócio, agronegócio, têm gerado a necessidade de provisões para perdas em operações de crédito. Não apenas o calote, mas também o atraso em si, mesmo que ainda não esteja configurada a perda definitiva. Nós temos um gráfico de 5 anos dos preços das ações do Banco do Brasil. Ele vem de 2020, novembro de 2020, na faixa de R$ 14, mais ou menos, por volta disto. Sobe com força, atingindo mais de R$ 25 e depois uma queda recente, aí, bastante forte, a partir de maio desse ano, quando os resultados do banco passaram a ficar estranhos, né? Deu lucro, mas um lucro menor do que em períodos anteriores. Então, um chamariz aqui, um alerta: calotes do agro. Vocês ouvirão isso bastante nesse vídeo. Nessa parte de informações fundamentalistas, nós temos o preço sobre o valor patrimonial, que eu deixei em destaque com essa seta, de 0,69. Então, na visão de mercado, o Banco do Brasil vale muito menos do que o seu valor de patrimônio, o que é um exagero se você considerar o tamanho do Banco do Brasil, as operações, a sua estrutura toda. Então é um exagero, mas é assim que o banco é tratado pelo mercado, exatamente pelo fato de ser uma estatal. O ROI também foi muito pequeno, insignificante comparado a outros bancos. Então, o resultado foi ridículo do último trimestre agora, de setembro de 2025, né? Agradeçam ao agronegócio, pois o agro não é pop, como as propagandas dizem. Na comparação com concorrentes que têm ações listadas em bolsa, você pode ver claramente o quão é diferente o preço sobre o valor patrimonial do Banco do Brasil em relação aos concorrentes. O BTG Pactual com 2,99, Itaú com 2, o Bradesco com 0,97. O Bradesco, ele vem de uma recuperação, já faz aí um ano que ele está se recuperando com força, depois da gigantesca fraude nas lojas americanas, em que o Bradesco teve uma perda muito grande por causa daquela fraude. Mas ele tem se reestruturado, está crescendo, os preços das ações estão numa situação positiva. O próprio Santander também com o Banco Pan, que pertence ao BTG Pactual com 0,8, não faz sentido apenas 0,69. Eu sei que é um exagero do mercado, principalmente quando o governo é de esquerda, a tendência é o mercado depreciar mais ainda o Banco do Brasil. Quando é de direita, deprecia, mas nem tanto. É complicado. Então, o resultado foi ridículo. Agradeçam ao agro. O agro não é tão pop quanto a propaganda diz. Mas mesmo com tudo isso, num cenário aí de 5 anos, quem comprou, investiu R$ 1.000 há 5 anos atrás no Banco do Brasil, mesmo com essa queda recente, esses R$ 1.000 valem 1.789. Rendeu mais do que o Ibovespa, rendeu mais do que o IPCA, rendeu mais do que o CDI, rendeu mais do que a Esmal, rendeu mais do que o IFIX, rendeu, deixa eu ver aqui, comparado, rendeu mais do que o IDIV, perdeu por pouco para o IVVB11. Mas muita gente fez a festa com o Banco do Brasil. Não apenas com a rentabilidade, mas também com os dividendos e juros sobre capital próprio. Mais algumas informações sobre a empresa. O valor do patrimônio líquido contábil: 182 bilhões 120 milhões. O valor de mercado: 126 bilhões. Essa diferença é gigantesca. E o motivo central é pelo fato de ser uma estatal e, por ser uma estatal, estar sujeito a interferências de governo. O valor de mercado do Banco do Brasil está ridículo. Agradeçam ao agronegócio
Pois é, o agro não é pop mesmo, não. Aqui nesse outro gráfico, nós temos em barras verde a receita. Vocês podem ver que a receita, depois do auge da pandemia, ela voltou a crescer com força e nos últimos 4 anos vem crescendo. Mas aqui a linha em dourado, que é o lucro líquido, mesmo com a receita crescendo, o lucro caiu. E caiu exatamente por causa das provisões para perdas em operações de crédito. As receitas cresceram, mas as perdas com o agronegócio consumiram os bons resultados do Banco do Brasil. Lógico, não é perda apenas com o agronegócio, com outras operações de crédito também. Mas o que mais chama atenção são as perdas com o agronegócio. Agradeçam ao agronegócio, pois é, o agro não é pop mesmo. Esse outro gráfico mostra o comportamento em verde, essa linha em verde, o lucro líquido por ação, e essa linha em dourado, a cotação. Tem uma certa correlação entre as duas coisas, não ficam tão distantes uma linha da outra, né? Mas o que está mostrando aqui é que ainda tem espaço para cair mais um pouco, né? Essa é a visão. O pior é que há espaço para mais queda nos preços das ações. Novamente, agradeçam ao agronegócio. Nesse outro gráfico, nós temos em cinza, essas barras indicam o patrimônio líquido da instituição, a linha em verde a receita e a linha em cor de abóbora o lucro líquido. Então, de novo, vocês podem confirmar um crescimento muito forte das receitas de 2022 para cá, aumento do patrimônio líquido, porque parte do resultado é incorporado como reservas de lucro do banco, mas a linha em cor de abóbora demonstra que o resultado tem sido menor. E menor exatamente por causa das provisões. E é isso que o gráfico está mostrando. O que as casas de análises e a imprensa especializada no mercado financeiro estão falando a respeito do Banco do Brasil? Vamos dar uma olhadinha. Conforme a Expert XP, esperamos que a inadimplência do agro continue pressionada, com uma melhora atrasada e mais gradual, e a normalização provavelmente em níveis piores do que nos últimos anos. Além disso, a desaceleração macro e o ambiente de altas taxas de juros continuam afetando as carteiras de pessoas físicas e pequenas e médias empresas. O custo do risco pode atingir 4,5% em 2025 e permanecer elevado nos próximos anos. Enquanto isso, a NII pode continuar enfrentando pressão devido às novas regras contábeis de reconhecimento de juros. Além disso, com base nas comunicações recentes, melhorias significativas na otimização de despesas são improváveis no curto prazo. Realmente é difícil cortar custos em estatais. Assim, revisamos para baixo a estimativa de lucro líquido para 2025, para 20 bilhões e 600 milhões, esperando um ROI abaixo do custo de capital e um payout de 30%, implicando num dividend yield de 4,8%, o que é baixo se nós lembrarmos que a Selic está em 15%. Apesar de BBAS3, que é o código da ação do Banco do Brasil, estar sendo negociada a múltiplos aparentemente atrativos, eu já falei para vocês que o preço sobre o valor patrimonial está baixo, o que pode ser interessante. Uh, Parece esticado em relação às médias históricas. E a combinação de recuperação lenta, ROI baixo e dividend yield modesto nos leva a manter o rating neutro. E quando o dividend yield é baixo e as ações estão em queda, muita gente acaba se desfazendo, buscando outros ativos, né? Isso acaba complicando ainda mais os preços das ações do banco. Nosso novo preço-alvo para 2026 é R$ 25. E antes desses resultados muito ruins do segundo e terceiro trimestre de 2025, se esperava um preço da ação em 32. Então o mercado está pessimista com as ações do Banco do Brasil.
Dividendos, né? Nas ações do setor bancário é muito comum vermos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio expressivos como forma de remunerar o acionista. Para as ações do Banco do Brasil, porém, esperamos um cenário de menores proventos distribuídos, refletindo o lucro líquido mais pressionado nos próximos trimestres. É uma realidade. Quais os principais riscos de investir nas ações do Banco do Brasil? Existe o risco político, toda estatal enfrenta risco político. Concorrência, o surgimento de concorrentes, principalmente fintechs, bem como uma maior agressividade das ofertas dos concorrentes atuais, como Itaú, Banco Safra, Santander, o próprio BTG Pactual, né? No entanto, não vemos esse risco mais concentrado no longo prazo. Índice da Basileia. O índice de capital principal ICP pode ser impactado negativamente pelo aumento das provisões ou passivos atuariais, bem como pela redução do valor justo dos ativos relacionados aos planos de previdência e benefícios de saúde dos empregados e ex-empregados administrados pelas entidades patrocinadas. Então, existe aí um motivo para esta queda recente na cotação das ações. Mais algumas informações. Conforme informações divulgadas no Infomoney, no curto prazo, o BBS3 segue pressionado abaixo das médias móveis, reforçando a predominância do fluxo vendedor, é uma realidade. O papel encerrou a última sessão em queda de 1,37%, cotado a 21,58%, mesmo ainda dentro da recuperação iniciada após a mínima anual de 18,12%. Foi o menor valor em 2025 e tinha ultrapassado R$ 25 ao longo de maio desse ano. O ativo esbarra em dificuldades para consolidar uma reversão mais consistente. Isso ocorre especialmente após o movimento de forte baixa que sucedeu à máxima histórica registrada em 29,57. Foi um número assim fantástico, né? E para cair para 18, isso foi muito ruim para o mercado de quem investe em ações do Banco do Brasil. Eu acho que os 29,57 era um valor exagerado, mas 18 é um absurdo. 23, R$ 24, interessante para o Banco do Brasil. O ponto crítico agora está na zona de suporte entre 21 e 29 e 20. A perda dessa região implicaria o risco de retomada da tendência vendedora, abrindo espaço para testar novamente os 18,12. Com extensões possíveis para 17,35, aí seria o fim do mundo. As ações do Banco do Brasil caírem para 15,33 ou 13,20. Isso seria o fim do mundo. Para reverter o quadro, o ativo precisa recuperar as médias móveis e superar 22,62 e 23,51, pontos que destravariam alvos mais amplos, como 24,82, 25,60, 26,33, 27,78. Na minha visão, é um exagero R$ 26 ou mais. Entre 24 e 25, tá tudo bem, pelo fato de ser uma estatal. Os suportes e resistências, né, que são percebidos pelo mercado, curto prazo 21 e 29, resistência de curto prazo 22,62, suporte de médio prazo 18,12, que é aquela mínima histórica de 2025, resistência de médio prazo os 25,60, é o item que eu mais concordo com o analista aqui, né? Algo em torno de 25. Não imagino que volte aos 29. Aquele número foi exagerado. Buscando informações do balanço patrimonial do terceiro trimestre, nós podemos ver nos ativos do banco que a carteira de crédito no consolidado em 30 de setembro era de 1 trilhão 214 bilhões 344 milhões 880 mil. É um gigante. Quem é que tem um total geral de ativos de 2 trilhões e meio? Isso é maior do que o PIB de alguns países, né? Os passivos da instituição. Aqui nós temos a demonstração de resultado que eu fiz uma seta indicando a carteira de crédito para a parte de provisões para perdas. As perdas totalizam 47 bilhões
129 milhões e 206 mil as provisões para perdas. A perda de parte disso não aconteceu, mas se estima que possam acontecer, por isso a provisão. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos aí um detalhe da composição, né? A carteira de crédito, 47 bilhões de provisão, reduzido pelas garantias de 324 milhões. Então é isso, pessoal. Provisões são elevadas, são elevadas. Aqui tem a nota explicativa que fala da provisão para perdas. Se vocês quiserem ler com calma aqui, né? Vocês vão entender o que o Banco Central pede que seja divulgado pelas instituições financeiras. Também as normas de contabilidade exigem essa divulgação. Que o banco revisa a composição da carteira, isso é de praxe, né? A perda esperada busca identificar as perdas que acontecerão nos próximos 12 meses. Então, são padrões de controle das operações de crédito. Quando a gente vai para o detalhamento da carteira de crédito, nós temos no consolidado como financiamentos rurais 361 bilhões 466 milhões 992 mil. É bastante elevada a composição da carteira de crédito. E aí nós temos atualmente a estrutura de operação de crédito, controle, a classificação para medir riscos e fazer as provisões mudou, não faz tanto tempo. Ela é dividida em estágios um, 2 e 3. Antigamente nós tínhamos notas que eram dadas desde o AA até a letra H, e com base nessas notas eram constituídas as provisões. Agora é diferente. Eu acho que ficou até um pouco mais simples, tá? Então, total geral dos 366 bilhões, sendo a maior parte 323 bilhões no estágio 1, que é o melhor estágio. Estágio 2, quando há uma certa deterioração, 17 bilhões e 700. E no estágio 3, 25 bilhões. Então, não é tão comum ter no estágio 3 valores maiores do que o estágio 2, mas é o que está acontecendo em algumas carteiras de crédito aqui do banco, tá? Classificação das operações de crédito. A classificação das operações de crédito por estágio é um modelo utilizado pelas instituições financeiras, principalmente com base nas normas contábeis IFRS 9, as normas internacionais de contabilidade. Então, o Banco Central ele adotou esse critério para fazer esse controle das operações de crédito. No estágio 1, o risco de crédito do ativo financeiro não aumentou significativamente desde a sua origem. Geralmente inclui operações com atraso inferiores a 30 dias. É a parte boa das operações de crédito. A provisão para perdas é calculada com base nas perdas esperadas nos próximos 12 meses dessa carteira estágio 1. Os juros são calculados sobre o valor contábil bruto do ativo. Já no estágio 2, houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas ainda não há evidência objetiva de perda. Critério de atraso. Geralmente inclui operações com atrasos superiores a 30 dias, além de outros critérios. Provisão. A provisão para perdas é calculada com base nas perdas esperadas durante toda a vida útil do ativo. Então, não apenas no cenário lá de 12 meses, mas pelo seu prazo todo. Receita de juros continua a ser calculada sobre o valor contábil bruto, geralmente até 90 dias de atraso. Quando completa 90 dias de atraso, para de se apurar a receita de juros, a apropriação das receitas. O estágio 3, que é o pior deles, ativo com perda de crédito, por inadimplência ou imparidade, que é a perda de valor. Característica: a evidência objetiva de perda de crédito. Então o banco aí tomou calote, né? Nós vimos que no nível 3 do crédito rural tem um valor muito relevante. Isso tem atrapalhado os resultados do Banco do Brasil. Critério de atraso.
operações com atraso superior a 90 dias são consideradas, em tese, na visão do mercado financeiro. Se o cliente atrasou 90 dias, ele não vai mais pagar. Raras exceções, mas em geral, ele não vai mais pagar. A provisão é calculada com base nas perdas esperadas durante toda a vida útil, semelhante ao que acontece no estágio 2, mas o foco é na mensuração de perda já materializada. Receita de juros, os juros passam a ser calculados sobre o valor contábil líquido, valor bruto menos a provisão, ou a apropriação de juros é cessada, dependendo das políticas contábeis específicas e da regulamentação local. Então esse modelo ele fez uma certa revolução aí no mercado financeiro, mas eu entendo como positivo. Aqui em notas explicativas, o Banco do Brasil fala um pouco mais sobre o risco de crédito, como é feito o gerenciamento, a política de concessão de crédito. Então, tudo isso tem que ser declarado para a sociedade. Então, ele fala mais um pouquinho sobre a deterioração, a estimativa de perda. Então, são informações obrigatórias da divulgação. Quando nós olhamos o total geral da carteira de crédito do Banco do Brasil, nós temos aí 1.214.344.880.000. E ela detalhada mostra que desse valor de 1 trilhão, 358 bilhões, são bilhões, 763 milhões 534 mil são de crédito rural. Olhando aqui no gráfico de pizza, fica mais fácil entender o tamanho, a relevância do agronegócio para o Banco do Brasil. Da mesma forma que é excelente para se gerar a constituição de rendas a receber de operações de crédito, também tem um lado negativo, em que atrasos e a inadimplência efetivada gera provisões, gera perdas. Então, por um lado é bom, mas por outro é complicado, né? Então, por isso o título do vídeo, né? O agronegócio ele tem gerado perdas para o Banco do Brasil. Não apenas para o Banco do Brasil, para outros bancos também. Mas o Banco do Brasil ele sofre mais porque ele tem uma gigante carteira de crédito para o agronegócio. Mais algumas informações em notas explicativas. E aqui eu trago para vocês esse gráfico. Cada candle representa um dia de negociação e nós temos as informações desde abril de 2025 até hoje, nós estamos em novembro, né, dia 23 de novembro, e nós temos o pico máximo, né, mais de R$ 29 por ação, um gap grande quando teve a divulgação do resultado, uma queda que prevaleceu por vários e vários dias, por meses até, praticamente 3 meses de queda. Quando chega dia 31 de julho, começa uma leve recuperação, mas muito longe dos R$ 29. Quando nós olhamos o cenário da última sexta-feira, dia 21 de novembro, hoje é dia 24, não 23. Dia 21 de novembro, nós temos o início do dia até as 12h35 uma queda, a partir das 12h35 até as 17 horas uma alta suave e depois do horário de fechamento do mercado, uma grande barra, uma alta significativa. Então, a esperança de alguns investidores de que possa se recuperar. Então nós temos o Banco do Brasil que está sofrendo com perdas aí, principalmente do agronegócio, e as ações caíram, né? Caíram bastante. Então o que o investidor ou o especulador pode fazer? A gente vai falar um pouquinho, alguns itens, por exemplo, se ele acredita que os preços têm possibilidade de se recuperar, ele pode comprar opções de compra. Na opção de compra, você compra o direito de comprar uma ação por um determinado preço de exercício, pagando ao lançador da opção um prêmio.
Se o preço da ação subir, você pode vender a opção comprada recebendo um prêmio maior do que a que pagou. Então aqui é para os otimistas. Se você acredita que as ações do Banco do Brasil continuarão caindo, você pode comprar uma opção de venda. Vocês podem pausar o vídeo e ver as várias que eu selecionei aqui, vencendo dia 19 do 12. Tem vencimentos, em grande parte delas mensais, e alguns tipos de ações têm vencimentos semanais. Na opção de venda, você compra o direito de vender uma ação por um preço determinado de exercício, pagando ao lançador da opção um prêmio. Se o preço da ação cair, você pode vender a opção de venda que foi comprada, recebendo um prêmio maior do que pagou. Então, quem entra na opção de compra acha que os preços subirão. Quem compra a opção de venda acha que os preços cairão. Os dois podem errar, tá? Os dois podem estar errados nesse achismo. Para quem não tem pressa, então, para quem não tem pressa e considerando o histórico dos preços das ações do Banco do Brasil, pode ser uma ótima oportunidade de compra. Aqui não é nenhuma recomendação, é só uma demonstração do que está acontecendo e as possibilidades. Pois o preço sobre o valor patrimonial está muito baixo. Para quem não tem pressa e está fazendo para o longo prazo, pode ir fazendo preço médio, né? Os preços estão baratos do Banco do Brasil. Para os imediatistas e especuladores que acreditam que os preços podem cair ainda mais, uma opção pode ser operar vendido as ações do banco, pagando um aluguel para quem tem as ações. Então você vende aquilo que não tem, alugando a ação de quem tem. Se os preços caírem, você recompra, devolve para o dono e paga os juros para ele. São juros baixos para esse tipo de banco, são juros baixos e ainda sobra lucro. Mas lembrando que renda variável sempre existe o risco. Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e até o próximo vídeo e abraços!